Namastê, boa noite. Sou o Thiago Leão, aqui do Instituto Hermógenes. Hoje vou fazer uma live aqui, receber um amigo querido, o ator, poeta, violeiro, o Jackson Antunes. A gente vai bater um papo, um pouquinho da história dele como professor. Mas eu queria adiantar, assim, o Jackson, ele teve uma relação de amizade com o professor muito grande, ele vai contar um pouco da história dele, né, como ele conheceu o professor. Já queria agradecer, vou agradecer de novo quando ele chegar aqui, como que o yoga e o professor Hermógenes apareceram na vida do Jackson, né? Ele vai entrar mais em detalhes, mas eles desenvolveram uma amizade que, graças a Deus, hoje também eu considero o Jackson um amigo muito querido e fico muito agradecido dele participar aqui com a gente. Deixa eu ver se já aparece aqui para mim. Acho que agora vai, vamos ver. Olá, meu amigo! Oi, Jackson! Namastê! Namastê, meu amigo! Olha este cabelo, olha esta barba. Então, é interessante, né? Com o ator, cada vez que a gente te encontra, você tá com um personagem novo, né? Dessa vez é o Duque de Caxias, né? Na verdade, a primeira fase eu tinha o cabelo preto. Agora, na segunda fase, eu assumi meus cabelos brancos. É uma homenagem ao professor Hermógenes. Certa vez, ele ia lançar um livro, ele colocou o livro de Centelha, né? Centelha. Eu falei assim, Jackson, centelha, o pessoal vai pensar porque ele é careca. Desculpa, viu, meu amigo Não, querido? não tem problema, isso acontece. Mas você estava contando a história do Centelha, né? Centelha. Aí eu falei, professor, é melhor mudar o nome do livro. O professor tinha um bom humor, né, Jackson? E é engraçado que sempre que eu estou com Nossa. você, eu lembro muito dele, porque você também tem sempre esse bom humor, essa gargalhada gostosa. E isso é fundamental, né, Jackson? Fundamental. Você sabe que uma vez, na segunda novela que eu fiz, Irmãos Coragem, eu acabei pegando uma trombose na perna esquerda e fiquei no hospital lá em Copacabana e o professor ia me visitar todo dia. Então era o delegado Falcão. O delegado fazia uma falta danada na novela. E a menina do Globo foi visitar a gente bem no momento que o professor estava lá. Então ela chegou e eu, assim, já um mês internado, e o professor estava lá, a gente estava caindo na gargalhada. Ela fez uma matéria de uma página no Globo, ela ficando assim, engraçado. É impressionante como o Jackson, ele estava lá com o senhor Hermógenes, e ele tinha acabado de sair de um personagem importante, estava com um problema sério, eles não paravam de rir. Eles contavam piada, o que mais ela ficou impressionada é que a gente não parava de rir, o negócio era sério, né? Ela perguntou, mas ele está doente? Aí o professor interferiu aquela maneira doce dele, falou assim, não, ele está ótimo. A perna dele sim está doente, mas esse garoto está ótimo. Muito bom. O professor era assim, né? O professor brincava o tempo todo, né, Jackson? Eu O lembro, tempo todo. perguntava para ele, professor, o senhor está bem? Ele, como é que ele dizia? Não vou melhor para não fazer inveja, né? O melhor para não fazer inveja. Né? Mas essa história do Ele centelha, dizia assim, Jackson, Deus abençoe todos os palhaços. Ele dizia Deus assim, abençoe. Deus abençoe todos os palhaços. É verdade. Essa história do que você contou do centelha me lembrou também que as pessoas falavam muito com o professor, professor, o senhor é muito carismático. Ele falava, careca eu sou, asmático não. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Você Jack, sabe, eu estou meu muito amado feliz. amigo, Estou muito feliz de você aceitar nosso convite, bater esse papo aqui com o pessoal do Instituto, mostrar, né?
como professor, além de ser um professor de yoga tão reconhecido, tem o trabalho dele, né, também nas poesias, como você, que também é um poeta, né? E quanto que a poesia pode transformar a vida de uma pessoa, né, Jackson? Pode sim, pode sim. É, eu gosto de poesia, igual eu comecei com a literatura de cordel. Desde criança eu gostava muito da literatura de cordel. E você fala assim, fulano é poeta. Poxa, fulano gosta de poesia. Minha mãe, Dona Maria Ferreira, dizia para eu tenho 6 irmãs. Minha mãe dizia uma coisa assim: olha as meninas, Lúcia, Terezinha, Neném. Se vocês for namorar um caboclo, a primeira coisa que vocês perguntam para ele: vocês gostam de poesia e acreditam em Deus? Se ele disser uma das duas coisas, gosta de poesia ou acredita em Deus, é um bom partido, minhas filhas. Muito bom, muito bom. Muito bom. Jackson, eu queria que, se você puder, queria que você contasse um pouquinho como você conheceu o professor, como o professor apareceu na sua vida. Claro, o professor apareceu na minha vida, quer dizer, um tempo atrás. Eu, morando em Belo Horizonte, saí de casa muito cedo, sabe, meu irmãozinho? Saí de casa muito cedo, saí de casa com 13 anos, vim aqui para o Rio de Janeiro, né? Tentar estudar, fazer a escola Martins Pena. E sempre fui um menino muito ansioso, não sabia o que era aquilo, tinha muito medo, medo do escuro, tinha um nó na garganta, que eu não sabia o que era aquilo, né? E vivia procurando médico. E ficava muito assustado, porque os médicos falavam, você não tem nada. Nós fizemos exame, todo mundo gostava de mim, então não tinha dinheiro, mas os médicos gostavam muito de mim. Assim, olha, para provar para você, você acredita que eu mostrando o exame para você que não tem nada na sua cabeça, você acredita? Eu falava, não acredito, não. Eu mesmo assim, eu acho que vocês não estão, minha cabeça está enganando vocês. E no belo dia em Belo Horizonte, eu travei. Medo de sair na rua, enfim, os 45 sintomas de neurose, né? Não preciso de falar aqui, porque o professor disse, às vezes nem é bom dizer não, porque o cabo que está do outro lado vai começar a sentir também. Então, meu amigo, eu fui para minha terra, Janaúba, e tenho uma dor de cabeça para minha família, foi um horror, porque eu não andava, não alimentava, fiquei esse caboclo aqui, que sempre foi igual um cedo de aroeira, ficou fininho, rapaz, sem vontade de viver, já tinha perdido as contas de quantos psicólogos eu ia, pai de santo, tudo que você possa imaginar. Minha mãezinha e meu paizinho me levavam, porque eles não sabiam o que estava acontecendo comigo. Aquele menino cheio de alegria, cheio de amor, cheio de afeto, cheio de luz. Um garoto triste, né? Um garoto que não saía na rua, tinha medo da noite, tinha. Então, indo para Montes Claros à procura de mais um médico, né? Como eles chamavam na roça, médico da cabeça. Eu encontrei um livro atrás da poltrona, encontrei um livro. Estava com a cabeça tão cansada, pesada, sem esperança, já tinha perdido a conta de quantos médicos. O livro era Viver em Paz, professor Hermógenes. Assim que eu abri, a página estava lá. Jogaram uma pedra na tranquilidade do lago. O lago comeu-a, sorriu ondulações e ficou novamente tranquilo. Falei, caramba, o lago. Será que eu sou esse lago? Rapaz, fui ao médico, ele receitou alguns remédios. Eu sei que aí eu fiquei tão apaixonado por esse livro, é Mergulho na Paz. E o Mergulho na Paz me levou para Yoga para Nervosos. Enfim. Eu fui lendo a obra do professor e começou uma restauração de forma tão sublime, tão redentora, tão maravilhosa na minha vida. E o homem foi se fortalecendo diante dos medos, as fobias, e eu cada vez mais lendo o livro do professor. E isso também, aquele homem buscando a transformação, abriu o caminho também para que eu pudesse estar mais inteiro, estar mais preparado para voltar ao teatro. Dessa vez sem bebida, sem cigarro, sem um vício de cigarro há 30 anos, sem um vício da bebida há 30 anos, deixei para trás.
E as coisas começaram a abrir. E foi assim, dessa forma, com muita luta, mas isso eu quero pular, porque luta faz parte da vida de todo mundo. Luta é ensinamento e crescimento. Cheguei ao Rio de Janeiro para fazer o Damião. E eu, num belo dia, eu vou fazer o programa Sem Censura, da nossa amada Leda Nagli. E sentei. Quando eu olhei para o lado, dei de cara com uma plaquinha escrita: Professor Hermógenes, esse é o cara. Este é o cara. Como é que eu faço? Nervoso, claro. Eu estava diante do cara que escrevia aqueles livros maravilhosos. O cara comunicava com um cara que morava lá em Janaúba, 2.000 quilômetros daqui. Né? A primeira vez que eu vim ao Rio, que eu estava conhecendo o Rio de Janeiro. Era professor, e ele olhava para mim, eu tirava os olhos, esse cara é muito especial. A primeira coisa que ele me dirigiu falou assim: tá tudo bem, matador? Eu falei, pô, ele fala e me chamou de matador. Foi maravilhoso, rapaz. Foi uma coisa tão bonita que daí nós fizemos uma amizade. Em 93, olha bem, meu amado, 93 nós começamos a amizade. A gente se via quase todos os dias. Ô, Jackson, eu lembro do professor. Ô, Jackson, eu lembro o professor contando essa história. Lembra que ele falava que você olhou para ele e parecia que ele era um ET, né? Mas foi isso mesmo. É maravilhoso isso. Daí, rapaz, que aquele ET, nós já saímos juntos. Saímos juntos e passamos. Já fui na casa dele, né? Já fui para a casa dele. Enfim, foi assim que o meu primeiro contato com o professor. Daí a gente não se largou mais. Né? Daí sempre nós nos encontrávamos. Fiz várias matérias com ele, inclusive uma que você estava. Nós fizemos para o vídeo show, fizemos várias matérias para o vídeo show. Teve aquele programa da Angélica, né? Que você levou ele como uma estrela. Uma estrela, exatamente, né? Exato. Eu estou aqui andando, viu? Eu estou aqui na casinha aqui, eu procuro um lugar, eu sento, uma prosa boa. Aliás, agradecer as pessoas que estão aí. Muito obrigado, linda história, muito obrigado. E foi assim, meu amigo, foi assim que eu conheci o Canguru do Rio. Essa história é boa, né, Jackson? Conta aí essa história do canguru aí, vai. O professor era reconhecido por muita gente, né, que queria tratar ele como um guru, como um santo, como uma pessoa iluminada. E o professor sempre foi muito simples, né, Jackson? Então ele dizia para as pessoas: olha, eu só caminho há mais tempo, eu já estou nessa vida do yoga há mais tempo, mas eu sou um amigo como vocês e estou aprendendo. E aí ele dizia: eu posso ser até um canguru, mas guru não. Maravilhoso. O Canguru do Rio. O professor tinha humor, sabe? É uma coisa inacreditável. Inacreditável. Uma coisa linda, linda. Nunca encontrei o professor mal. E às vezes ele passava por situações muito difíceis. Me lembro quando ele estava com umas atribulações com relação à escola dele lá no centro. Nós nos encontrávamos, eu ficava sabendo que, por acaso, ele ligava e falava aqui muito na miúda, mas eu falava: professor, alguma coisa? Eu falava: não, está tudo normal. Coisas que normalmente acontecem com a vida é para provar que eu estou vivo. É Deus me mandando algum recado, Com certeza eu ainda devo estar apegado a algumas coisinhas bobas. Então Deus está querendo me mandar um recadinho. E tá doendo, mas tá tão bom, porque eu estou aprendendo. Aquele jeitinho dele. Verdade, já. E é interessante, né, que você fala isso, e é verdade, o professor, nos ensinamentos dele, né, muitas vezes era amoroso, mas muitas vezes puxava a nossa orelha também, né? Cascudo, sim. Né? Cascudo, sim, não era brincadeira, não. Cascudo, muito cascudo. Às vezes, quando ele tinha que fazer as coisas, ele fazia puxando a orelha. A gente nem percebia a dor, mas sabia que a dor passava pelo pouquinho de dor que ele proporcionava às vezes.
E é interessante, muito legal, Jackson, ver que assim, você praticou também Hatha Yoga, eu sei que você faz até um pouco ainda hoje, respiração, meditação, mas Sim, você foi tocado principalmente, né, pelo escritor, pelo poeta, exato. e Pelo também, poeta. né, e pela transformação de vida que o professor ensinava, né? Mudança do estilo Exato. de vida, né? Há pouco tempo eu tive aí com você aí tomando um cafezinho, e a gente estava conversando sobre suas mudanças na alimentação, sobre seu exercício da natação, né? O quanto isso tudo, Exatamente. o quanto isso tudo contribui para a nossa saúde, para a nossa alegria, né, Jato? Exatamente. Você está falando com um homem aqui que teve. Eu tive. ele- eu tenho certeza que você não está parecendo isso, né? Você está falando com um homem que teve um câncer de pâncreas há 2 anos atrás. Os médicos me davam 20% de vida. Parece que você está conversando com esse homem que teve um câncer de pâncreas há 2 anos. Não, e quando tiver aí, você está super forte, super saudável, né? Pois é. É como o professor dizia: olha, meu corpo está péssimo, mas eu estou ótimo. Quando o professor estava bem abatido, o corpo do professor estava. Eu falava com ele no telefone: como é que está, meu amigo? Ele falou: meu corpo está. Não está bom, mas eu estou ótimo. Então, Sem é uma dúvida. lição, antes de tudo, o professor é uma lição de vida. Eu pude testemunhar isso, eu pude conviver com o professor. Me lembro de você pequenininho. Eu lembro de você pequenininho. Era coisa maravilhosa, assim, o convívio com o professor. E não tem nada de mágica, o professor não tem nada de mentira com ele, nada. Ele falou: não, tudo, olha, para você ter uma vida melhor, tudo é luta. Você tem que, aos poucos, é contra gotas. Se você passou 20 anos da sua vida não praticando exercício, respirando errado, vivendo errado, pensando errado, não é da noite para o dia que você vai mudar a sua forma de viver, que você vai conquistar uma saúde melhor, uma saúde vital. É preciso treinamento para isso. É preciso você ir estabelecendo novas regras, novas práticas. É preciso você praticar o amor. O que eu mais aprendi com o professor é a prática do amor, o amor total e absoluto e restrito pelo próximo, pela natureza, pelos animais, por tudo. O professor me ensinou isso, né, de forma plena, absoluta e muito amorosa. O seu Wolf Maia me convidou para fazer uma novela chamada Pecado Capital. Ele disse: Jackson, eu tenho várias opções para chamar outros atores. Agora eu quero colocar à prova, porque me dizem aqui que você passa um ano gravando a novela e não dá trabalho. Eu duvido. Wolf, seu Wolf Maia, querido, eu também duvidei. Eu falei: caramba, agora que ele falou isso, ficou pesado, né? Eu vou dizer para ele que eu dou trabalho sim, eu tenho problema demais. Passou-se passou um ano, o Wolf, querido Wolf, aproximou de mim. Eu cheguei na portaria 3, acabou a novela. Ele me deu um abraço tão gostoso. Falou: obrigado, obrigado. É verdade. Eu falei: mas o quê? O que, que eu fiz? Ele disse: você passou a semana toda sem dar trabalho. Eu falei: mas não, eu sou pago para trabalhar, não para dar trabalho. Isso tudo foi agradecer, né? Saber agradecer. Os problemas existem para todos nós, mas eles não são tão imensos assim, sabe? Deus é absoluto. E também o professor sempre colocava nos seus ensinamentos, né, a presença divina. Em cada citação do professor da Hatha Yoga, dos seus ensinamentos, está sempre linkado com Deus. Ele disse: há mais de 2000 anos, Cristo já falava isso. Há mais de 2000 anos, Cristo já falava de amor, de ternura, de paz, do bom viver, de amar o próximo. Então era esse. O professor era tudo. O professor é. Para mim, o professor continua em você, na continuidade que você está fazendo. Nos livros, cada vez que eu vejo um livro que eu apanho, eu tenho todos eles aqui. Cada vez que eu toco um livro do professor, abro uma página do livro do professor, meu amigo Hermógenes, eu sinto a presença dele o tempo inteiro. Quando eu tive internado no hospital, 30 dias com
com esse câncer, que hoje eu estou 100% curado, graças a Deus. Eu sempre sonhava com ele. Ele me dizia, calma, ele me chamava de Matuto, né? Matuto e Matador. Calma, Matador, você não é valente? Você vai passar por essa. Sempre nos momentos difíceis, eu sempre sonhava com ele. Essa história que eu ia te perguntar, porque você me contou quando eu estive aí, né? Que quando você passou essa aprovação aí do câncer, que em vários momentos, até o médico, se eu não me engano, você me contou que o médico falou alguma coisa relacionada ao yoga, ao professor, ou à respiração, e você o tempo todo ali no tratamento estava lembrando, né? Dos ensinamentos do professor, da poesia, da calma, né? Da brandura, né, Jackson? Que o professor falava tanto. Da brandura. No dia que eu saí do CTI, não teve ninguém que não chorou. Falei, caramba, comecei até a ficar um pouco vaidoso. Falei, estão com saudade de mim. Porque eu brincava o tempo inteiro. A Cris está chegando aqui. A Cris, minha esposa amada. Manda um beijo para ela, um beijo para ela, para o filhão, tá aí também. Manda um beijo para o filho. José. Oi, olha aqui, bem? Olha. Oi, Cris. Chegou da rua agora de máscara. Tiago. Tudo bom? Tudo ótimo. Vou ficar ouvindo daqui a pouquinho essa entrevista aí. Tá, obrigado, querida. Bate-papo com meu amigo, o meu querido, que eu vi criança. Ô, Jackson, aí. Teve uma pessoa que perguntou por que o professor te chamava de matador. Conta para eles. Matador. Porque, olha, veja bem. Porque quando eu conheci o professor, eu fazia o Damião na novela Renascer. Que era mal, então, hein? foi no programa muito mal, o cara tinha 38 mortos nas costas. Aí o professor ia entrar no elevador, eu tinha medo de elevador, né? Ele falava, matador, mas você já matou 30, com medo do elevadorzinho. Aí a gente sempre ia ao centro, como a academia dele ficava no centro, ele me levava num prédio próximo ali, devia ter uns 20 andares, eu falava, entra, matador. O matador bufino, rapaz, começava a tremer. Falou, você está tremendo ou impressão, minha matador? Sabe por que a gente treme, matador? Eu falei, não, professor, por quê? Porque a gente olha que está tremendo e treme mais. O Jackson, ele falava que era o sistema medroso, né? É o sistema medroso. O sistema medroso. Ah, professor querido, que maravilha. Então era isso, matador, né? Eu falei, matador, mas como é que é, rapaz? Você, essa valentia toda na novela e tá com medo do nozinho na garganta? Isso não mata, isso não mata, tá vendo? Isso não mata, não mata. Você sabe que com o passar do tempo, medo de viajar de avião. Ele falava, você tem que viajar, não tem? Quantas horas daqui a São Paulo de carro? Eu falava, 6 horas, né, professor? Mas você vai gravar que horas? Não, professor, eu vou gravar 6 horas. Você vai sair à noite, não vai dormir nada, vai chegar cansado, não vai fazer nada que preste. Ele queria que você enfrentasse o avião, né, Jackson? Queria que enfrentasse o avião. Rapaz, a primeira vez, ele falou, você vai sentir tudo. Não, dê valor que vai sentir. Na hora que você começar a suar, você fala, nossa, como estou suando. Na hora que você começar a ficar com as mãos frias, você fala, nossa, como minha mão está fria. Trate com carinho todos esses sintomas. Trate com amor. Diga, oi, meu amigão querido. Agora está suando as minhas mãos. Ah, amigão, me deixa descansar. Eu quero dormir um pouco. Na hora que você sentir falta de ar, você fala, caramba, mas me deixa descansar. Vai, vem, vai pela janela, fica comigo, mas você faz de conta que ele está passando do lado, que não é você. Mas não é na pessoa que está do seu lado, não. Olha para o outro lado onde não tem ninguém. E com isso, rapaz, eu fui exercitando, e eu estava brincando com a Cris esses dias, ontem, aliás. Nós fomos, né, amor? Nós fomos onde? Ontem, amor? Ah, fui ao dentista ontem. E quando nós voltamos, nós passamos pelo túnel. Qual é aquele túnel, amor? Zuzu Ângelo. Zuzu Ângelo. Ah, então, meu grande amigo,
Ah, não, tudo que nós passamos foi na descida ali pro aeroporto, não sei, aquele grandão, novo, né? Aquele novo Marcelo, que na. Marcelo, acho que é Imenso. Marcelo Alencar, não. É alguma Acho que é coisa. isso É, mesmo. isso Isso mesmo, mesmo, meu é. amigo. Ah, então eu me lembrei. Aí eu fiz uma brincadeira. Que coisa oportuna para me contar isso. Eu falei, aí como entrou no túnel, tá tudo escuro. Eu falei, nossa, mas eu tô sentindo a Cris. Eu falei, Cris, deixa eu brincar, Cris. Nossa, eu vou começar a sentir falta de ar com esse túnel aqui. Vamos logo, Cris. Nossa, eu tô apavoradíssimo com esse túnel escuro. Eu brincando com os sintomas, meu amigo. Professor, eu brincando com os sintomas. A Cris falou, olhou assim. Eu falei, não, estou brincando com os sintomas. Sintomas ficaram meus amigos. Sintomas não me pregam peças mais. Sintomas não me fazem mais de um joguete, de marionete. Não. Eu os convidei a vir ao momento que quiser e vão, quando eles acharem que deve. Só que aqui encontra um pouco completamente, como dizia o professor, fora da tomada. Se o rádio fora da tomada, não liga. A humanidade precisa de tirar o rádio da tomada. A humanidade, de uma forma geral, precisa de tirar o rádio da tomada. Precisa entrar em comunhão com o divino, com as coisas do divino. Precisa de entrar em comunhão com a luz, com o amor, com o afeto, com a esperança. E cada vez mais praticar abrandamento. Abrandamento. Porque se a gente for pensar bem, o que tira a gente do sério, a cabeça é o nosso pior inimigo, né? Nossa, mas hoje eu saí, fulano me fechou com o carro, e aquilo a gente começa a devagar, de repente o devagar faz a gente ficar com pressa nos pensamentos. Aí depois você está odiando, está querendo voltar lá, e eu vejo as brigas no trânsito, tudo é isso. Mas que é isso? Meu carro me desrespeitou, eu sou homem, sou macho. Quando, na verdade, brandura é a libertação. O E isso, professor chamava da egosclerose, né, Jackson? A gente tem é gostoso. o ego muito inflamado, né? Exatamente, qualquer coisa, mas logo comigo, logo eu. Então, e isso também, quando a gente fala do professor, isso está. Eu aconselho yoga, mesmo para quem acha que não precisa de fazer yoga. Hoje em dia todo mundo precisa, né, Jackson? Acho que todo mundo precisa. Quem não quer viver melhor, quem não quer acordar disposto, quem não quer não ser escravo dos pensamentos negativos, porque os pensamentos negativos fazem parte da gente, né? A gente, é impossível a pessoa que só pense positivamente, que de uma hora para outra não se vê pensando coisas ruins. Mas é preciso entender que são apenas pensamentos. Que o pensamento ruim enfermiça e o pensamento bom cura. É preciso cura. não ter pressa. Cura, e eu sou a prova viva e vital disso. Durante toda a minha vida eu tive assim muitas provações. Quer dizer, na primeira novela que eu fiz, o professor estava lá. Na segunda novela que eu fui fazer, eu tive uma trombose na perna esquerda. Uma trombose que o médico disse para mim muito carinhosamente, que depois o médico virou meu amigo e falou: olha, Jackson, se amanhã eu vier aqui, eu fui internado umas 6 horas da tarde, se amanhã eu vier aqui e a sua perna não tiver mais nenhuma respiração, a gente vai fazer a cirurgia do cravo. Eu falei, mas que cabra safado, fazer a cirurgia do cravo? Eu liguei para minha mãe, liguei para o professor, ele falou, garoto, fique em paz. Eu lembro disso como se fosse hoje. Liguei para minha mãe disse, esse médico está falando bobagem, olha, eu estou rezando aqui para Nossa Senhora Aparecida e amanhã você vai ver. O professor falou, olha, hoje eu não vou te visitar não, porque você está muito para baixo. Amanhã eu vou te visitar depois e quero você com as duas pernas. Rapaz, e aconteceu uma coisa linda. O doutor Murilo, Rossi Murilo, um grande médico, chegou no hospital no outro dia, ele disse, olha, eu não sei o que houve, porque você tinha 98% de amputar a perna. Agora, aconteceu alguma coisa durante a noite.
que a sua perna está voltando a respiração. Às vezes estão se reconstituindo e você está tendo uma resposta muito bonita que eu não consigo entender. Aí eu falei, poxa, dona Maria, professor Hermógenes. Então eu tive a minha vida inteira, eu fui vendo exemplos belíssimos do poder divino, né? Assim, milagres acontecendo a cada dia, porque eu sou oriundo do interior, de uma vida muito difícil, né? Eu realmente soube, de fato, que era miséria e era para ser um homem miserável e, no entanto, eu sou um homem extremamente para cima. Todos os diretores querem trabalhar comigo. Todas as atrizes querem encontrar cenário comigo, porque eu sou um cara extremamente para cima, eu sou um cara bem-humorado, sou um cara que acredita na esperança, em Deus, em dias melhores. Sou um cara que, quando alguém me diz assim, poxa, mas esse vírus está... Eu falei, calma, é apenas um recadinho. A gente, às vezes, o professor tinha uma citação que ele dizia assim, às vezes a gente pede um doce para Deus, ele manda um cocão. Né? Jacques, então, eu queria contar, também não quero tomar muito assim seu tempo, mas eu queria contar para o pessoal... Não, você não está tomando nada. Você pode deixar que eu vou dizer uma do professor aqui. Eu vou tirar um dia para passar uma semana na sua casa. Eu que vou passar aí com os cachorros, com a piscina, aqui, com a comidinha da Cris. Né, Cris? Falava as piadinhas, era tão professor, legal. Ela está dizendo do professor. O professor adorava a Cris. E eu adorava ele. Eu entrei dentro do centro cirúrgico para ter o Zé. Me lembro do Jacques escrever no papelzinho. Aceito, confio e agradeço. Aceito, confio, entregue e agradeço. Entregue e agradeço. Ele está sempre presente em nossas vidas, né? Não tem jeito. Aquela vozinha dele, as brincadeiras, a risoterapia, né? É verdade. Eu estava lembrando aqui, compartilhar com o pessoal como é real, né, esse amor, esse carinho da Cris, do Jackson pelo professor. A gente teve alguns contatos há pouco tempo, antes da pandemia, né? Eu estive aí, almocei com vocês. E o Jackson fez um trabalho fantástico no computador, que eu queria até que ele contasse um pouquinho, porque eu não sou muito bom de computador, mas ele pegou as cartas do professor, né? O professor tinha várias cartas que ele trocava com as pessoas, né? Onde ele orientava as pessoas através de cartas. E o Jackson pegou um caso que o professor chamava o caso completo, né? Caso completo. E o Jackson transformou essas cartas, né, numa experiência, digamos, 3D, né, Jackson? O que fala? 3D, são animações 3D e são 2 horas e meia, né? Ele correspondendo com um rapaz que sofria muito através de cartas, e você vai lendo ao longo dessas cartas a libertação desse ser humano ansioso, esse ser humano, nossa, mas um homem ligado a bens materiais, que não queria entender a extensão do seu lado divino, e o professor com muito amor, com muita brandura, no final esse rapaz encontra a libertação, encontra a luz. Isso tudo feito em 3D, com uma trilha sonora, que está aqui. Isso foi um presente que eu fiz para o Instituto Hermógenes. Não, e eu fiquei muito tocado, eu fiquei muito tocado mesmo, porque o Jackson me mostrou no computador, e o trabalho que dava para fazer cada fala, né, Jackson? Cada movimento do rosto. Sim, é um trabalho danado. É um trabalho de muitas horas. Muitas horas. Ter muito amor, muita paciência e não ter muito o que fazer. Não é o seu caso, você trabalha mesmo. Mas eu fiquei impressionado, gente, porque eu não conhecia a técnica, né? Mas o Jackson, ele próprio, o Jackson mesmo, criou os personagens ali, os bonequinhos, a animação, a voz, botou a voz dele na voz do professor. Então é um trabalho muito bonito e mostra a dedicação do Jackson à história do professor, aos ensinamentos do professor. Inclusive, né, Jackson, o pessoal que quiser conhecer, você colocou alguns trechos no seu Facebook, não foi isso? Coloquei no Facebook, apesar que o Facebook meu está meio bogado, nem eu estou conseguindo entrar, mas está lá. Mas, na verdade, eu fiz para o Instituto Hermógenes, né? Eu fiz especialmente
Instituto Hermógenes. Então, depois eu quero que vocês coloquem Não, a gente vai divulgar isso né? com certeza e vai ajudar muita gente, porque realmente é um caso impressionante, mas Impressionante. o trabalho que você fez também é de um carinho, de uma dedicação. Ô, Jacques, eu queria, em tua homenagem, contar uma piada do professor, porque eu Por quero ver favor, se eu vou conseguir essa gargalhada gostosa. O professor adorava vai. contar piada, e o Jackson também, né? Então, uma piada de matuto, né? Foi em homenagem ao Jackson, uma piada de matuto. Então, diz que o cara estava indo no Fusquinha, no meio lá da estrada de terra, olha o chapeuzinho, no meio da estrada de terra, um calor danado dentro do Fusca, e ele viu uma casinha de barro, de taipa ali, né? Uma casinha pequenininha, e ele para o Fusca, ele bate na porta e ele pede para a moça ali, ô moça, vê se a senhora consegue um bocadinho de água para mim, eu estou com muita sede. Aí a senhora vira para dentro e grita assim, ô Deproma, vai lá dentro e traz uma cuia de água para o moço, Deproma. Aí o rapaz do Fusca ficou intrigado, né? Mas o nome da criança é Deproma. Deproma o nome dela? Ele vai trazer uma cuia de água. Ele falou assim, não, meu filho, eu vou te explicar. É que a minha filha, ela foi estudar na cidade grande para trazer o Deproma. E o que trouxe foi esse menino aí. Virou diploma, né? O nome da criança era Deproma. Muito bem. Ô, diploma, vem cá. Trouxe o menino. Muito bem. Mas o professor adorava, né, Jacques? Às vezes, eu lembro, os encontros de você com ele, ficavam horas contando piada Horas, e horas, gargalhando. horas. Ele ia ao sítio, né? A Cris também tem muito amor pelo professor. É impossível você encontrar com o professor e não se apaixonar assim no primeiro momento, né? O professor, ele é isento de você olha para o professor, eu sempre digo, uma das pessoas com o olhar mais doce que eu conheci foi o professor. Uma pessoa com um olhar que não tem nenhum tipo de... Ele olha para você sem nenhum tipo de julgamento, né? Independente da religião, do que você crê, do que você está dizendo. Ele não tem nenhum tipo de julgamento. Eu nunca vi o professor abrir a boca para fazer qualquer espécie de crítica a algum tipo de comportamento. Ele sim, ele mostrava o caminho, mas como ele mesmo dizia, dando algumas alfinetadas. Ele não era mole também, não. Ele não passava a mão na cabeça, não. Ó. Mesmo comigo, tinha vezes que ele pegava meio duro, assim, no sentido de falar, olha, você pode escolher se você tem quantos anos que você não bebe? 30. Falou, tá pouco ainda. Você pode comemorar os 30 anos, você pode querer comemorar esses 30 anos uma hora dessa aí você volta a beber. Cuidado, hein? Você vê, é sério, né? Então, com muita doçura, com muita ternura, ele dizia as coisas que tinha que dizer. Isso está nos livros dele, né? Todos os livros dele. Eu não tenho nenhum, assim, que eu diria que eu gosto mais, mas yoga para nervosos, eu aconselho yoga para nervosos, é que não sou eu aconselho como uma das pessoas que foi beneficiada por esse livro, mas não é nenhum mérito meu, porque isso os médicos, psiquiatras, psicólogos, isso do mundo inteiro já fazem isso. Às vezes a pessoa vai em busca de um remédio e alguns médicos mais atentos, que tem um olhar mais espiritualizado, receita ao invés do remédio, uma edição do livro Yoga para Nervosos. Né? Então, é um livro assim que a gente, mesmo quem não vai acreditar, deve ler. É um livro aconselhado para todas as idades, né? E Saúde na Terceira Idade, então, é outro livro que eu recomendo. Yoga para Nervosos, Viver em Paz, então,
Viver em paz é de uma delicadeza. Olha para você ver. Jogaram uma pedra na tranquilidade do lago. O lago comeu-a, sorriu ondulações e ficou novamente tranquilo. Olha que coisa maravilhosa. Ô, Jackson, eu Coisa linda. eu queria até ler uma aqui para você que eu separei, porque como professor, assim, eu não sei declamar como você, mas como professor, eu sei que você, eu sei que você é um amante da natureza, né? E o professor também, né? Ele observava a natureza, e em cima da observação da natureza, ele criava as poesias, os pensamentos espirituais. Então, eu separei uma pequenininha aqui do Mergulho na Paz, que você está falando. Eu vou ler para você, que é um presente meu para você. E eu quero contar uma história depois que você não sabe, mas que você faz parte da minha história também no yoga. Eu vou contar depois do poema aqui. Então, olha só, Meu o amigo. professor fala no Mergulho na Paz. Se o vagalume aprendesse a ficar quietinho, aceso, satisfeito, humilde e tranquilo, não haveria quem não o tomasse por estrela. Por estrela. É bom ficar quieto, paciente, em silêncio, esperando a visita da luz. O vagalume tem luz, mas ainda é vaga. Ainda é vaga. Falta-lhe quietude. Silêncio já tem. E tem também o negrume da noite, envolvendo, servindo-lhe de fundo, a realçar-lhe o fogo. Professor Hermógenes, Perfeito. Mergulho na Paz. Perfeito. É o poeta da espiritualidade. É uma coisa divina, né? Em duas palavras resumia tudo, né? Assim, de uma profundidade. Rico não é aquele que tem, mas é aquele que dá. Pobre não é aquele que não tem, mas é aquele que pede. Essa coisa de uma profundidade, de uma pureza, de uma simplicidade, né? Coisa linda. Mudava assim histórias de pessoas que foram tocadas pelo viver em paz. Um senhor, por exemplo, que tinha perdido um filho e não encontrava consolo em nada. Ele lendo o livro Viver em Mergulho na Paz, Paz. ele parou. Mergulho na paz. Como é que é? Tem que lembrar. É tanta coisa que eu tenho do professor que às vezes sentado à beira da árvore, um raio de luz tocava o meu peito, senti que era meu, quis agarrá-lo, meu gesto de cupidez assustou-o e a luz se foi. Uma coisa mais ou menos assim. Eu sei que no início eu falhei um pouquinho. Aí esse senhor, através disso, fez um pequeno mergulho, uma pequena viagem, lembrou que o netinho não pertencia, que ele tinha que deixar ele ir para as estrelas. E esse homem encontrou isso me tocou tão profundamente, como aconteceu comigo, quando eu vi lá, tiraram uma pedra na tranquilidade do lago, o lago comeu-a, sorriu ondulações e ficou novamente tranquilo. Aquilo me impactou de tal maneira que eu comecei a acordar e querer voltar a viver, a enxergar o mundo, porque todos nós sabemos que isso eu aprendi com os livros do professor e depois eu realmente quis entender melhor, né? Porque esse mundo não é fácil viver, não é fácil conviver, não é fácil conviver com a gente mesmo, né? Na roça a gente diz que o homem é daqui para cima, o homem é daqui para cima, o resto pode jogar tudo fora. Então, cada vez mais nós precisamos de aprender a dominar o touro, e a gente não domina o touro com força, né? É preciso muita ternura, é preciso muito carinho, é preciso muito afeto para conquistar seus próprios pensamentos. É preciso, acima de tudo, muita fé em Deus para não cair em assombros com seus próprios pensamentos, né? Porque a gente não para de pensar só minutos, os pensamentos são concomitantes o tempo inteiro, né? E às vezes pensamentos terríveis. Não, são amigos mandando umas prosas para os ouvidos da gente. A gente não tem dois ouvidos, um é para entrar as coisas, o outro é para sair, para ir embora.
Então é maravilhoso quando você consegue olhar para dentro de você mesmo e ter um autoconhecimento bacana, né? Saber do que você é capaz, e inclusive conhecer suas fraquezas, né? Para evitar algumas coisas, né? Por exemplo, eu sei que minha relação com bebida não é boa, então não dá. Eu sei que minha relação com vício de cigarro não é boa, então não dá. Sabe? Ter consciência, e consciência é responsabilidade. Mas para adquirir essa consciência e responsabilidade com harmonia e, sobretudo, com muito amor, é preciso ser um ser humano bom. E para ser um ser humano bom, a gente não pode ser um colecionador de mágoas. Fulano, vizinho, me olhou estranhamente. Não. Quando o vizinho te olhou estranhamente, antes dele olhar, você já estava revidando com o perdão, com o amor, com seu jeito solidário, né? Com sua forma pacífica de amar o outro, sem cobrar que ele seja assim assado. Parece difícil, ele dizia assim, todo yoga não é para qualquer um. Aí eu fiquei assustado. Ele completou, mas qualquer um pode praticar yoga. Muito bom. Esse é nosso professor. Jackson, eu queria lembrar aquele CD que você fez com o professor, lembra? Viver em Paz, das Irmãs Viver em Paulinas. paz. Esse Isso. CD é lindíssimo, assim, é uma raridade hoje em dia na internet, né? A É gente um não grupo acha pesquisando, mais. não acha. Eu quero entrar em contato com as Paulinas para fazer de novo, para botar para circular, né? Botar eles nas mídias, né? Eu vou tentar me aproximar de novo delas lá para elas autorizarem. Mas esse CD, Jadson, eu era jovem quando você fez com ele, e eu, adolescente ainda, final da adolescência também, cheio de questões, eu botava esse CD lá no radinho, apagava a luz do quarto, deitava e ficava ouvindo as poesias do professor na sua voz, na sua interpretação. Não. Aquilo ali, de verdade, aquilo acalentou muitas Lindo. vezes o meu coração e me deu mais vontade de seguir nesse caminho do yoga, de seguir os exemplos do professor, porque a sua interpretação naquele CD é maravilhosa e é um presente mesmo. Quem não conhece, procura aí. Eu já digo que é difícil, mas é Viver em É Paz. difícil, mas é lindo. É É, lindo, é é o lindo, é lindo. Jadson declamando poesias e pensamentos do professor Hermógenes. É lindíssimo, lindíssimo esse trabalho. Lindo. Sabe que às vezes eu estou assim, meio sem chão, afinal de contas é uma quarentena, que nós, não parece que nós dois estamos vivendo a quarentena, mas estamos. Né? Estamos, né? Estamos. É mais uma vez o puxãozinho de orelha que Deus está nos dando aí. Algum recado ele tem para gente. Eu, às vezes, saio de carro, porque todo mundo, às vezes, fica com a cabeça quente. Isso, ninguém vira, eu não sou santo, né? Como dizia o professor, eu não sou santo. Impossível ser santo. Eu saio de carro e coloco aquele CD, mas eu volto tão apaziguado. No hospital, a Cris conseguiu para mim um CDzinho e eu colocava no hospital. E aquilo eu ouvia o tempo inteiro. Aí depois eu até fiz, como eu não tinha o verdadeiro, eu até andei pirateando de mim mesmo, alguns CDzinhos, dei para as enfermeiras, para os médicos, e todos ficaram Eu muito quero um felizes. também. Você vai ter que fazer um para mim, então. Só se você não contar para ninguém. Mas é divino aquele CD para fazer um É relaxamento, divino. a sua voz, a sua interpretação, a sua emoção, né? Porque é uma coisa que você viveu, né, com o professor. Exato. Aquelas É, poesias fizeram parte da sua vida, né? exatamente, exatamente. Foi por isso que eu quis fazer o CD. Porque tudo o que eu estou falando ali aconteceu e acontece até hoje. Né? Eu tive todos os motivos para desistir. Eu tive todos os motivos para não estar aqui mais. E, no entanto, eu estou porque tem um plano maior, divino, né? E que desde então eu sou um sertanejo. Eu sou um homem do sertão. Eu sou um homem que só cursou o quarto ano primário, porque naquela época você tinha que ajudar os seus pais a trabalhar no campo. Eu não tive acesso à escola.
Então eu trazia comigo aquela brutalidade do sertão, do sertanejo, da não compreensão das coisas, né? Hoje eu sou um homem que tem uma compreensão de tudo, compreensão dos dois lados da moeda. Isso eu aprendi com os livros do professor. Quer dizer, essa aproximação que eu tive com Deus novamente foi através dos livros, dos ensinamentos do professor, que eu digo com muito orgulho. Eu sei que uma pessoa que está vivendo um momento difícil, de intensa neurose, neste momento, é natural dizer, puxa vida, será que o Jacques está falando a verdade? Olha, eu vou te ser sincero, no início eu também não acreditava. Parecia impossível, mas eu digo, é possível sim. Engraçado que eu estava lendo. O professor é tão maravilhoso, e como o livro dele é como, ao ler um livro do professor, é como se você estivesse falando com ele. Eu começava a ficar apavorado, ele falava, olha, se você está lendo esse livro, está ficando um pouco apavorado, você com certeza está apertando as páginas. Preste atenção, afrouxa a mão, aperta o livro mesmo. Olha, eu vou dizer para você aqui 3 sintomas de neurose, você não fica assustado não, tá? Talvez você sinta, mas não vai te matar. Continue lendo. Se você não der para você ler, você vai lá, água, respira bem profundamente. Mas eu vou falar só 3, tem mais. Eu vou deixar para falar depois, para você não ficar assustado. A coisa, né, Jackson? A coisa. A coisa. É tão absurda que eu chamava da coisa. A coisa. Hoje eu falo da coisa, como se fosse qualquer coisa. É uma coisinha boba. Hoje é coisinha boba. Sim, tenho muito respeito, muito afeto, sou muito solidário com todos os sofrimentos, muito solidário. Solidário, quando alguém me fala de sofrimento, eu sou muito solidário, sou muito amoroso. Mas eu digo, olha, vai passar sim, mas é preciso você fazer uma mudança absoluta no seu jeito de pensar, no seu jeito de ser, no seu jeito de viver a vida e no seu jeito de ver a vida. Porque se não houver uma transformação intensa no psiquismo, no comportamento, a coisa não vai embora. A coisa gosta dos valentes, viu? Mas a coisa ama também os medrosos. Muito bom, muito bom. E Jackson, é interessante assim, conversar com você, rir com você. Me lembra muito o professor, porque assim, era esse tipo de conversa, esse tipo de ensinamento, ao mesmo tempo que profundo, mas feliz, né? Feliz e alegre e descontraído, é o que realmente que faz a gente mudar, né? É o que faz a gente se transformar. Né? Exatamente, meu amigo. Era isso. O professor era isso. E era um homem que tinha um profundo conhecedor das coisas do sertão. Um profundo conhecedor das coisas do sertão. Então, a nossa empatia era tão imensa. Esse foi um dos primeiros casos. Porque todos os livros que eu li, o professor leu também. Né? Cordel, ele amava cordel. Gostava de tocar violão. O professor tinha uma voz linda cantando. E eu sempre gostei de cantar. Gostei de viola, então a gente se encontrava. Às vezes eu riscava a viola, ele riscava o violão. E a gente cantava tanta bobagem, fazíamos uma dupla. Ele falou, existe o Bilionários é Rico, eu sou o Zé Pobre, você é o Peregrino. Barranco e precipício, né, Jackson? Barranco e precipício. Valdir e Soriano. Boa noite, Valdir. Boa noite, do Soriano. E outra marca, né, Jackson, que você me lembra muito, professor, é essa verdade, né? Porque, assim, isso é muito importante, né? A gente ser coerente. Você é uma pessoa pública, né? Você é uma pessoa famosa, assim, dentro da sua profissão. E muita gente pode interpretar que em algum momento você vive também um personagem.
Mas quem te conhece na sua casa, tomando um cafezinho, ouvindo você cantar, sabe que você é assim, você é feliz, Sou você é risonho, você exatamente é piadista, né? o Você é tempo de bem com inteiro. a vida, né? Sim, olha, eu vou te contar um caso. Se fosse contar aí os episódios que já aconteceu na minha, não era para ser assim, não, viu? Já tomou, foi cascudo, né, Jackson? Mas cascudo, rapaz, é couro que não acaba mais. O lombo tá todo cortado de couro. Jackson, querido, eu queria te agradecer muito, sabe? Obrigado. É um prazer, estou com saudade de ir na sua casa, tomar um Saudade cafezinho. também. Passando Saudade de essa você. pandemia aí, vamos combinar aí nosso almoço. Queria te agradecer mesmo, de coração. Eu queria Obrigado. aproveitar, Jacques, pedir tua licença, lembrar o pessoal, semana que vem a gente vai estar dando uma semana gratuita dos cursos do Instituto. É de Ah, graça, que tá? maravilha. Para as pessoas conhecerem as práticas de yoga, os estudos do professor. Então, tem aí no Instagram, lá na bio, um link. Você se inscreve para fazer aula com a gente, para escutar as histórias do professor, para aprender o yoga do professor, que é esse yoga, né, Jackson? Yoga brasileiro, yoga Exato. matuto, yoga do riso, Yoga que o Matuto aprendeu. Yoga do amor, yoga yoga do da amor, poesia, né? Yoga do yoga, não preconceito, né? verdade, yoga da gargalhada, né? Yoga da gargalhada, yoga do viver melhor, né? Yoga do viver melhor. O yoga onde que não tem normose, né? Deus me livre de ser normal, né, Jackson? Deus me livre de ser normal. Deus me livre de ser normal. Ah, Jackson, lembrando a palavra do professor, eu digo para encerrar: yoga não é para qualquer um, não. Mas qualquer um pode praticar. querido, poxa, muito obrigado. Manda um beijão para a Cris, para o José. Meu É, amigo. logo que passar essa confusão aí, a gente tiver vacinado, eu já me convido aí para tomar um cafezinho, para a gente bater o papo. E eu prometo, pessoal, tanto do Instituto, os fãs do Jackson também, que a gente vai colocar esse trabalho lindo que o Jackson fez, das cartas do professor. Quem conseguir, assim que o Instagram, o Facebook tiver resolvido, dá uma pesquisada lá no Facebook do Jackson. Eu mesmo fiquei fuçando ali e tem vários trechos, cartas do Hermógenes. Procura Isso. lá, porque é um trabalho muito bonito. E não só bonito, é um trabalho terapêutico, né, que pode ajudar muita Terapêutico. gente. Pode ajudar Pode muita gente. ajudar principalmente nesse momento agora. Pode ajudar muita gente de verdade. E De tem verdade. também, o Jackson, vi também vídeos seus lendo poemas do professor aí na sua casa, né? Você, Sim, tem um que eu fiz. Parabéns. Se você sofre, meus parabéns. se Porque eu você achei sofre, que era meus muito. parabéns. Procura aí, gente, nas Achei, mídias, que vale a é, pena. É o Jackson lendo e declamando os pensamentos, os poemas do professor. Meu amigo, muito obrigado de coração. E a muito gente obrigado, segue meu amigo. juntos aí. Logo eu vou estar aí te fazendo uma visita. Será muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado a você. Muito obrigado a todas as pessoas que entraram aí. Muito obrigado a todos os amigos que mandaram abraços aí. Eu não pude responder, porque eu estou com o telefoninho na mão aqui. Senão, eu responderia. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo querido. Namastê. Querido, namastê. E ó, último recado para o pessoal, né? Quando perguntarem para você, você vai bem? Como é que é a resposta, Jackson? Não vou melhor? Não vou melhor para não fazer inveja, mas responde mesmo: olha, você está bem? Eu não vou melhor para não fazer inveja. Isso é terapêutico, isso é maravilhoso. É isso, querido. Beijo no seu coração. Namastê. Beijo no coração, amado. Muito Namastê. obrigado. Até uma Namastê. Muito próxima, obrigado. querido. Beijo aí em Até a todos, tá? próxima. Muito obrigado.